Bem, primeiro então você conta um pouquinho de você pra gente, seu nome, da onde você veio, sua idade, onde que você passou, o que que você vai fazer, seu curso, onde você foi aprovada, se foi mais de universidade ou não. Conta um pouco de você pra gente. Meu nome é Anne Vitória, eu sou aqui de São Paulo. Eu tenho 17 anos. Eu estava meio indecisa em relação ao meu curso, então eu prestei alguns cursos diferentes em determinadas faculdades. Passei na USP, na Unicamp, na Unesp, na FBC e no Einstein. Qual curso você passou? Na USP eu passei em Engenharia de Alimentos, na FBC Engenharia Física e Física Médica, na Unesp Física Médica e na UFBC e no Einstein em Engenharia Biomédica. E você vai fazer o quê? Você já decidiu? Eu tô entre Engenharia Biomédica e Física Médica. E tá pesando a universidade, a cidade? O que que tá pesando na sua escolha? Eu acho que tudo. O curso, por serem cursos diferentes, né? A faculdade, a posição dela, né? E tudo mais, então o nome e tudo mais. Como eu sou aqui de São Paulo, então algumas ganham pela localização também. Acho que tudo é um critério. A gente vai falar mais sobre isso. Segura essa informação. Primeira coisa que eu queria saber. Como você conheceu a gente? Como você veio parar aqui? Assim, eu tenho 17 anos, né? Então eu acabei meu ensino médio agora. Lá no início do meu terceiro ano, que eu comecei a pensar mais em vestibular e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar mais, a ver o que que eu podia fazer. Eu estudava integral, então eu não tinha muito tempo no dia a dia. Mas eu queria, mesmo assim, nos finais de semana, né, me esforçar para conseguir ter um extra ali. Então eu comecei a pesquisar. Eu vi que vocês faziam videoaulas ao vivo, sempre, acho que todos os dias quase. Então, sempre, todas as vezes que eu entrava lá e que eu precisava estudar alguma coisa, vocês estavam ali. Aí foi nesse momento onde eu vi que no final de semana eu conseguia fazer simulado, antes das provas eu conseguia ver as revisões, depois tinha as correções ali para eu conseguir acessar. Então foi pelo YouTube que você conheceu Foi a pelo gente. YouTube. Começou pelo YouTube, Isso. aí você virou a nossa aluna depois disso. Isso. E você escolheu a gente então porque a gente estava sempre lá. O tempo todo tinha alguma coisa acontecendo. Isso. E quais recursos que você usava mais? Acho que as correções, né? Então as questões e as correções, porque eu costumava aprender mais corrigindo as questões que eu estava errando, né? Para ver aonde que eu estava errando e onde eu podia melhorar. E nas revisões também. Acho que foi muito importante. Essa você acha que foi a grande vantagem do estratégia, então? Eu acho que sim, porque me trouxe uma calma, assim, como era bem antes das provas, assim, alguns dias antes, eu estava bem nervosa, eu não sabia exatamente o que que eu tinha que estudar, o que que era melhor para mim, então foi algo que me tranquilizou muito, sabe? Você usou o nosso banco de questões? Sim, muito. Isso também como ele estava aberto ali sempre, né? Então eu conseguia acessar em qualquer lugar, na escola, em qualquer momento, e conseguia testar, por exemplo, sei lá, eu queria estudar hoje matemática. Aí eu conseguia ali escolher e estudar o que eu queria, o que eu sentia que eu estava precisando. E que já tinha ali as respostas, comentado isso. em vídeo, por escrito, facilita, né? Você Facilita tinha um muito. aplicativo? Porque a gente tem um aplicativo do banco, Usava né? aplicativo bastante também. Os alunos usam bastante, que aí dá pra estudar no ônibus, dá pra fazer qualquer questão em lugar. qualquer lugar, assim, Isso né? é muito bom. E o Corujaflix, você usou? Os nossos mini resumos? Não, eu usava mais o aplicativo mesmo, as questões. E os cortes dos vídeos, né, Isso. com as questões. E as videoaulas você via ao vivo. Pra interagir já com a gente, né? Isso. Quando a gente tá ao vivo, a gente conversa com os alunos. Você sente muito mais a vibe, assim, né? Você consegue prestar muito mais atenção, porque é como se fosse uma conversa mesmo. E os simulados todo fim de semana? Quando eu conseguia, né? Como eu estudo integral, né? Então tinha final de semana que eu realmente não tinha pique, não rolava, mas eu tentava ao máximo, pelo menos, acordar cedo em algum sábado ou domingo e fazer algum simulado, e aí durante a semana eu ia depois vendo o que eu errei e o que eu precisava melhorar. E os professores? Pode falar a verdade. Como foi a experiência com os professores? Eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, porque eu senti que todos os professores eles estavam muito abertos a realmente ensinar, então eu conseguia ver as aulas, por exemplo, de noite. Eu chegava da escola, eu conseguia ver, porque eu estava muito cansada, então eu precisava de alguma coisa, assim, mais agitada, né, mais ativa, e isso foi muito bom. Que, assim, a maioria dos professores são muito animados, são muito ativos, então, assim, dá pra você se prender bastante na aula. Como que você acha que os professores te ajudaram mais? Porque a gente sabe que a distância, às vezes, fica mais difícil, né? Assim, você sentia que tinha proximidade mesmo à distância? Como que os professores te ajudavam? Eu acho que, assim, realmente sentia a proximidade, mas é algo que realmente era muito difícil. Então, o professor realmente tem que estar ali
querendo estar próximo da gente, respondendo chats e as nossas dúvidas e tudo mais, pra gente realmente sentir aquele acolhimento, sabe, de sala de aula. Você já tinha tido a experiência de ter aula online? Durante a pandemia, né? Então, durante meu segundo ano e meu primeiro ano do ensino médio, que as minhas aulas da escola também eram online, aí eu acabei tendo essa experiência também. Mas era muito difícil, porque como era um período de aula muito grande, né? Então se tornava bem cansativo. E é diferente, né? Porque a escola se adaptou para a pandemia, a gente sempre foi online. Sim. Então a gente tem meio que o esquema de dar aula online. Você gostou de fazer aula online pro cursinho? Eu gostei, eu acho que é algo que você tem mais um controle, assim, do seu tempo. Então, como você tá ali, eu posso estar em qualquer lugar, na minha casa, no meu conforto, eu acabo ficando muito menos cansada do que ir até um cursinho presencial, pegar um metrô, um ônibus, enfim, que já tem um desgaste físico e mental durante o processo. E poder selecionar aquilo que você tá precisando mais é bom Exato. também, né? Não precisar obrigatoriamente ver Sim, todas as porque aulas. assim, todo mundo tem matérias que tem facilidade e tem dificuldade, então às vezes é um pouco, sabe, às vezes não tem tanta necessidade de você revisar aquilo que você já sabe. Às vezes é bom você focar naquilo que você percebeu que realmente você tem dúvidas e que é importante pra você melhorar. Então você acha que esse investimento valeu a pena? Valeu. Valeu a pena esse investimento com a gente. Valeu. Você recomenda uma estratégia para as Recomendo. pessoas? Você recomendaria? Aham, com certeza. Acho que pra quem agora tá vindo tanto do ensino médio, ou quem já acabou o ensino médio e tá tentando os vestibulares, pra quem trabalha também é muito bom por essa diversidade de horários e tudo mais. Recomendo sim. Agora, uma parte... Tópico sensível. Tópico sensível. Tópico sensível. Como é a sensação? Você chega na prova e você percebe que você tá conseguindo resolver as questões. Você estava se sentindo preparada no dia da prova? Você estava segura? Assim, segura eu sempre tô, né? Mas tem aquele medinho, né? Porque assim, querendo ou não, eu sei que eu estudei, eu sei o que eu me preparei, que é difícil pra todo mundo, a gente sabe que nem sempre é muito fácil. Mas a gente chega ali e dá uma, né, dá uma travada. Mas é muito bom, uma sensação muito boa você chegar na prova, porque querendo ou não, a gente chega ali sem saber nada do que vai cair, né? Então você chegar, olhar e falar, nossa, eu sei isso. É muito, muito, sabe? Porque pelo menos eu vou saber fazer. Nem que eu não consiga terminar, mas eu vou saber começar, eu vou, pelo menos, sabe? Você estava se sentindo preparada, então? Tava. Assim, foi o que eu falei. Você se sente um pouco com medo. Uhum. Acho que é mais isso. Pezinho aqui, eu sei. Mas você sabe do que você estudou, você sabe que você se esforçou. Você sabe que, assim, às vezes, claro, acontece de dar branco e tudo mais, mas você sabe que teve um esforço, né? Mas você chegou na prova pensando, tipo, acho que vai ser dessa vez? Acho que vai dar? Acho que eu não cheguei pensando, mas depois, assim, em algumas que eu terminei a prova, o que eu vi, falei, realmente tive um desempenho bom, acho que talvez dê, sabe? Foi sua primeira tentativa do vestibular? Foi. Primeira vez que você Foi prestou? a primeira vez que eu prestei. Ah, muito bom, hein? Foram várias pra primeira vez, né? Graças a Deus. E como que foi? Como que você foi nas provas? Assim, por isso que é um tópico sensível. Como que você foi nas provas? Tipo, você acertou bastante questão? Sua redação foi boa? Como que você foi nas provas? Então, eu tava... Como era a minha primeira vez, então eu fiz o Enem ano passado como treineira, mas só. Então eu tava um pouco, sabe... Um pouco com medo de que ia dar. Apesar de me sentir segura pela escola e pela estratégia, né? Eu fui bem, foi muito melhor do que eu esperava. Acho que eu consegui me manter calma, acho que isso foi realmente muito importante em todas as provas para pelo menos conseguir ter um desempenho bom com o que eu sabia. Né? Realmente, às vezes você olha, tem questão que você não sabe e você não sabe, acontece. Mas consegui desenvolver muito bem. E como que foi quando você viu o seu nome lá, nos aprovados? Nossa, acho que foi uma das melhores sensações da minha vida. Porque assim, tanto na primeira quanto na última que eu recebi, cada resposta, sabe, positiva, é literalmente uma resposta ao seu esforço. Então, é muito reconfortante, parece que tira um peso das minhas costas, que eu tava ali estudando, e consegui o que eu queria, né? E que dica você dá pra alguém que tá começando agora a sua preparação? Eu acho que foco e não se sobrecarregue. Acho que isso é muito importante, porque não adianta nada você se sobrecarregar de muitas matérias e de muito conteúdo e chegar na hora você tá nervoso, chegar na hora você travar e não conseguir. Porque, querendo ou não, acho que ali o momento é muito mental também. Você precisa de muita paciência, muita calma e isso acho que muda a sua prova inteira.
O que você diria para alguém que tá ainda meio assim de estudar no online? Porque a gente ouve muito isso. Vários alunos ficam, ai, não sei se vale a pena investir em estudar online e tal. O que você acha? O que você pode dar de conselho para essas pessoas? Assim, você tem que ser muito disciplinado, isso sim, com certeza. A partir do momento que você tá na sua casa e que você pode optar por não estar estudando. Mas acho que a partir do momento que você tem um plano de futuro, um plano de... Você almeja alguma coisa, né? Você tem que realmente tentar seguir aquilo. Porque, com certeza, assim, pelo menos na estratégia, os professores, eles vão estar sempre querendo te prender para aquilo e te ensinar da qualquer maneira aquele conteúdo. Então, desde que você esteja disposto, com certeza eles também vão estar a te ensinar. Precisa de uma disciplina para você Sim. estudar online. Tem que criar essa disciplina. É o que você vai ter na faculdade. Na faculdade ninguém Com pega certeza. na sua mão. O online tá antecipando a vida adulta aqui. Sim, com certeza. Acho que é muito importante para a responsabilidade, para o crescimento da pessoa mesmo. Você já tinha estudado por outros materiais, além da escola, além da estratégia? Não, foi só mesmo a escola, né? Eu estudava integral, então eu também tinha meio que umas aulas destinadas a vestibular na escola, mas só isso. E que problema você acha que você tinha, ou o que você estava sentindo falta que fez você vir aqui atrás da estratégia para complementar isso? Então, é que, querendo ou não, na escola, como eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu ainda tinha muito aquela necessidade de preciso passar de ano também e passar na faculdade. Então, querendo ou não, às vezes eu me sentia um pouco perdida, eu não sabia pro que eu estudava. É claro que eu acho que estudar para a escola também me favoreceu muito no vestibular, porque eu tô no terceiro ano, então tem muitos conteúdos que ainda são muito importantes, mas chegava um momento que eu via que eu tava estudando alguma coisa que eu não ia usar. Então eu sabia que eu precisava ter pelo menos um foco maior no vestibular, porque eu ia conseguir ali no ensino médio, mas eu precisava do meu futuro também. O problema de estudar no terceiro ano junto com o vestibular é que às vezes é difícil focar no que importa, né? Isso. E com o cursinho no online, principalmente, que você consegue montar a sua grade, montar seu horário, você foca no que importa, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa mais das exatas, então eu sempre senti muita facilidade em matemática, física, química e tudo mais, que eu, querendo ou não, já tinha uma base muito boa da escola. Então, por exemplo, às vezes eu não sentia tanta necessidade de revisar matemática, por exemplo. E aí eu conseguia me adaptar ao que eu tava precisando mais no momento. Uhum. Aí, você acha que o online te ajudou a driblar essa dificuldade de poder focar? Eu acho que com certeza. E também me ajudou muito, porque, por exemplo, estratégia. Como eu tinha a opção de estudar em casa, depois da escola, me ajudou muito na escola também, inclusive. Porque era literalmente uma revisão dos conteúdos que caem no vestibular, que também são os conteúdos da escola. Então, me ajudou muito. E aí você montava cronograma de acordo com aquilo que você achava que era mais importante Isso. pro vestibular. É. Pra estudar O depois que da eu escola. senti, por exemplo, eu fazia o simulado, eu via que eu estava tendo um bom desempenho em matemática e física, mas não tão bom quanto eu esperava em geografia e história, por exemplo. Aí eu revisava naquela semana aquilo que eu sentia dificuldade. E você acha que a sua rotina de estudos mudou depois de começar a fazer cursinho? Com certeza. Acho que assim, eu comecei no início desse ano, né? E ano passado, assim, eu nem pensava. Claro, assim, pensava o que eu queria fazer, mas eu não estudava de fato para o vestibular, né? Era mais a escola, assim. E acho que foi bom eu não ter começado tão cedo assim, porque eu não me sobrecarreguei. Então, eu cheguei nesse ano, eu não tava, sabe, cansada de tanto estudar e tudo mais. Porque eu podia me esforçar o quanto fosse, por exemplo, no segundo ano, que querendo ou não, eu ia ter que fazer o próximo ano de novo, que era o que valia. Então, acho que foi muito importante, assim, eu ter descansado no primeiro e no segundo ano do ensino médio. E esse possivelmente foi seu maior acerto, então. Eu acho que sim. Né? Assim, começar o treineiro e tal, começou a conhecer a prova no segundo, mas focar nas matérias e no modelo no terceiro. Com certeza. E o seu maior erro, qual você acha que foi? Eu acho que o meu maior erro, talvez, é não prestar atenção no meu mental. Às vezes eu tentava, não, eu preciso estudar, mas eu sabia que eu não tava bem pra aquilo, sabe? Acho que isso realmente é um pouco ruim em determinados momentos. É desgastante. Deixou um pouco de lado o autocuidado, né? Assim, nesse ano. Isso é. Você pensou em desistir de prestar? Não. Nenhum momento. Não, nenhum momento eu pensei nisso. Não era uma opção. O que mais te dava vontade de já passar de cara, de não precisar ficar mais um ano no cursinho? Nossa, porque assim, querendo ou não, é um dia a dia corrido, né? É cansativo. Como eu levava também a escola integral e o cursinho, então assim, tinha dias que eu tava
literalmente morta. E tem pessoas também que, mesmo depois do ensino médio, ficam o dia inteiro no cursinho, sabe? Então eu sabia que eu queria, pelo menos, sabe, eu sabia que talvez pudesse não acontecer. Tinha chance de, né? Mas eu queria ter a sensação de, sabe, dever cumprido e que eu consegui e não precisar mais ter aquela obrigação comigo mesma de acordar cedo, estudar, fazer simulado. E como que você conciliou essa rotina toda, assim? Você acordava que horas, dormia que horas, fazia exercício que horas, fazia terapia que horas? Como você conciliou essa rotina? Nossa, foi loucura. Eu estudo, tipo assim, as minhas aulas eram das 7 às 5 da tarde. Então, assim, eram 10 horas na escola. Mas, assim, dentro da escola também, eu tinha momentos onde, por exemplo, hoje tinha aula vaga, ou no recreio. Alguns momentos que, assim, dava pra fazer um exercício assim, sabe? Tipo, tinha que ter disciplina na escola também. Pro vestibular. Então, sei lá, tinha aquela aula que o professor falava, vou dar o conteúdo aqui e vocês ficam com aquele tempo de sobra. Eu tinha que ter disciplina pra saber que eu tinha que usar aquele tempo, porque eu não ia ter outro tempo pra usar. Então, eu chegava em casa, jantava. Aí eu tinha que... Às vezes eu dava uma descansada, eu falava, não, calma, vamos revisar pelo menos alguma coisa. Eu tentava pelo menos alguma coisa, sabe? Fazer 10 questões, o mínimo que eu conseguisse, mas pelo menos alguma coisa. Era melhor do que nada. Sim, não, com certeza. E assim, e aí você vai adaptando pra como tava sua vida naquele dia, sua vida naquela semana, né? Assim, Exato. Os alunos, eles variam um pouco a maneira como eles gostam de estudar. Assim, alguns estudam, tipo, só videoaula, só questão, 2 matérias por dia, 1 matéria por dia. Como que você se organizava, assim? Durante a semana, normalmente eu ficava mais nas questões, porque eu não tinha muito tempo, então pra videoaula, porque querendo ou não é grande, né, é longo, eu precisava demandar um tempo. E aí eu tentava ir pros simulados, ou pras correções e tudo mais, pras videoaulas, no final de semana. Então, assim, era meio complicado, porque eu tinha que... Por exemplo, eu sabia que eu queria sair no sábado. Então eu sabia que eu tinha que acordar cedo no sábado pra fazer o que eu tinha que fazer. Sim. E você estudava, tipo, mais de uma matéria por dia? Escolhia, hoje é o dia da matemática, hoje é o dia do português? Como que era? Tudo variava do que eu sentia que eu tava precisando, sabe? No momento. Então, se eu falava, nossa, não, esse final de semana passado eu não consegui fazer nada, não consegui acordar cedo, então eu sei que essa semana eu tenho que realmente focar e tentar o que dá. Aí você via como era o seu desempenho em questões e simulado na semana pra planejar a próxima. É uma estratégia boa, assim, porque você tava indo de acordo com o que ia mostrando o seu desempenho. Eu sentia que eu tava precisando, sabe? Mas assim, uma coisa que eu acho que foi muito importante foi eu não ter deixado de lado o meu lazer também, né? Final de semana, domingo eu realmente não fazia nada assim de estudo e tudo mais, eu realmente deixava pra fazer as coisas com os meus amigos, com meu namorado, com a minha família. Mas de sábado, se eu queria sair de noite, eu continuava saindo, saía tranquilamente, mas eu tinha que estudar de manhã. Mas Então, isso é tinha que ter um importante, controle. porque assim, se você consegue organizar o seu cronograma, ou se você tem um cronograma pra seguir, montado, bonitinho, pra você se organizar, o seu tempo de descanso também entra aí. Sim. E ele ajuda. Quando você tá descansado, você rende até melhor. Com certeza. Dá tudo certo, sim. E você fazia resumo, alguma coisa assim a mais, ou você só usava mais as questões? Assim, há uns anos atrás, assim, quando eu tava no nono, primeiro, eu até usava resumo pra escola, mas eu sentia que realmente não ia funcionar, pelo menos não pra mim, no vestibular, porque muito conteúdo e eu perdia muito tempo só copiando o conteúdo, literalmente. Depois eu revisava ali, mas eu tava literalmente copiando um lugar que eu já tinha na internet. Então eu sentia que era um tempo que eu gastava muito à toa, assim, que eu precisava focar esse tempo, que eu também não tinha muito, em alguma coisa que fosse mais efetiva. Não, porque isso é importante, porque a gente aqui deixa um monte de tipos de material disponível pensando que as pessoas são diferentes. Sim, tem perfis diferentes. Então tem gente que aprende fazendo resumo e tal, e aí a pessoa nem olha mais aquilo, nunca mais chega na prova, ela sabe. Tem gente que pode copiar 50 vezes o que o professor falou, que ainda assim não entende nada, só vai entender nas questões. Então é importante ter ferramentas diferentes, né, assim, pra você adaptar. Eu acho que assim, o resumo realmente não, eu já tentei usar na escola, e na escola às vezes até funcionava, porque querendo ou não, eu tava vendo aquele conteúdo ali todos os dias durante um período de tempo até chegar na prova. Mas no cursinho não é assim, né? Porque assim, todo dia é um conteúdo novo, porque eu preciso de uma carga muito grande de conteúdos no final do ano. Então assim, fazer as questões, como eu fazia por matéria, eu conseguia revisar os conteúdos mais de uma vez nas questões. Então eu sabia, fiz hoje, acertei uma questão de algum conteúdo de história. Eu vou fazer semana que vem. Se eu não acertar, eu sei que eu preciso revisar aquilo, entendeu? Acho que foi um método
que funcionou melhor pra mim. Como foi esse processo do vestibular num todo, assim? Não precisa romantizar, pode falar a verdade. Foi bem cansativo, assim, desgastante, cansativo, mas o final, assim, foi muito, sabe, foi muito devolutivo, foi muito bom. Saber que eu consegui ter a disciplina que eu queria, nem sempre, mas eu tentava manter. Mas deu certo? Exato. Deu certo o seu processo. E como que surgiu o seu interesse nessa área? Porque é uma área toda dentro da área de saúde, né, que você prestou. Sim. A minha mãe, ela trabalha em um hospital, né? Então, a minha mãe é técnica e auxiliar de enfermagem. Então, eu sempre tive muito contato, desde pequena, né? Com o hospital, sabe? Então, assim, eu já cheguei a cogitar medicina, mas na escola, por exemplo, as matérias que eu gostava mais eram as matérias de exatas. Então, eu queria alguma coisa que encaixasse os dois, né? Então, foi aí que eu pensei na engenharia biomédica, física médica, enfim. E você teve rede de apoio em casa, amigos? Como que foi a sua rede de apoio nesse? Ai, com certeza. Alguns amigos meus também estavam prestando. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu passar nutrição na Unicamp, que a gente, por exemplo, de final de semana, a gente dormia uma na casa da outra, porque a gente sabia que as duas ia ter que estudar. Então, se eu quisesse ficar dormindo, ela ia estar lá, não, vamos lá, levanta, estuda. E isso foi muito, muito importante. Os meus pais também sempre me apoiaram muito em qualquer das minhas decisões e, enfim, no meu momento de estudo, foi muito importante isso. Ah, então a família ajudou bastante pra você conseguir se dedicar, né? Com Pra dar certeza. tempo de se dedicar. Porque também é muito importante, né? Assim, eu sabia que em casa, por exemplo, eles sabiam que eu ia chegar, ia jantar, e eu ia ficar um tempo ali que eu não queria falar com ninguém, que Perdemos. eu tava... Exato. Então, assim, foi importante a cooperação deles, porque não adianta nada eu sentar e aí, por exemplo, minha mãe ficar me chamando pra fazer alguma coisa, porque isso é bem complicado, porque você perde o foco total. Ah, quebra o ritmo, quebra o ritmo. É. E você tinha alguma universidade que era a dos sonhos? Então, eu nunca tinha assim, nossa, tem que ser aquela. Nunca tive isso, até porque assim, eu não fazia a menor ideia em qual que eu ia passar e se eu ia passar. Então, assim, era a que eu passar eu vou, sabe? Acabou que eu consegui passar em todas que eu tava cogitando, mas... Exatamente. Graças a Deus. Mas isso também foi bem dúvida depois, sabe? Porque eu não sabia pra qual eu ia e tudo mais, eu não tinha aquele desejo de, nossa, quero ir pra aquela. E aí você acha que a escolha da instituição, porque você tá escolhendo, você tá no momento que você tá terminando de tomar a decisão, né? Assim, Isso. a escolha da instituição, o que tá pesando mais agora? Localização, universidade, curso, amigos, família, o que tá pesando? Eu acho que agora mais o curso, né? Porque como eu prestei para diferentes cursos, eu tô tentando descobrir qual vai ser o melhor para mim de fato, sabe? Então, acho que eu tô pesando mais o curso. Se você pudesse definir uma estratégia vestibulares em uma palavra ou uma frase, uma expressão. Eu acho que oportunidade de aprender. Acho que isso é muito bom, não só para quem já tem um dia a dia de estudante, sabe? Mas sim para qualquer pessoa que esteja disposto a. E você acha que você tem alguém que é uma referência para você nessa coisa da escolha da sua profissão, carreira, universidade, tudo? Então, na escolha de profissão, acho que foi muito mais assim de mim e da influência da minha mãe em relação ao hospital, mas assim, foi muita pesquisa de fato para entender o que eu gostava de fazer. Isso é muito difícil, na verdade. Foi um momento muito complicado decidir o que eu queria fazer, mas acho que é muito mais você, sabe? O que você gosta, o que você se sente bem e o que, sabe, não por pressão de... Tem muita gente que sofre por pressão, né? Então a família quer que faça alguma coisa. Acho que isso tem que ser uma escolha muito pessoal. Pra gente fechar. Não, é uma parte boa. Pra gente fechar. Deixa uma mensagem pra quem tá querendo também fazer o que você fez, quem quer passar, quem quer chegar onde você chegou, quem quer ser aprovado em todas as universidades paulistas possíveis. Deixa uma mensagem para os próximos. Tenha foco, não desista. É um período muito importante, um período muito difícil, mas é muito recompensante depois. Nossa, você se sente leve. Acho que vale a pena. Obrigada, Anny. Que bom que você passou, que bom que você está aqui, que bom que você fez esse processo com a gente, que bom que você está aqui com a gente hoje. E eu espero receber vários outros futuros alunos aprovados nas universidades aqui com a gente nos nossos próximos anos. Obrigada, Anny, adorei. De nada.